Aproveitar que os irmãos estão de pé. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Glória a Deus. Enquanto os irmãos estão procurando, quero agradecer ao Pai por esse dia, por essa noite, por mais um dia estar em sua casa para adorar Ele na beleza da sua santidade. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor presidente dessa casa, pastor vice-presidente, toda a comitiva aqui. Quero dizer, é sempre uma honra, é sempre bom estar aqui com vocês adorando. Nosso presidente está com a gravata ali, que eu vou dizer, o negócio é muito chique, irmão. Deus abençoe o servo do Senhor e toda a igreja, em nome de Jesus. Minha princesa Ruth já tinha colocado no coração, né? Estava preparando um presente para o nosso pastor presidente, e ela tinha dito, né, queria dar uma gravata rosa para o nosso presidente. E hoje, papai está aí, né? Papai operou um milagre. Está linda a glória de papai. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 22. A palavra do Senhor diz assim: estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois muitos religiosos. Pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido, ora, esse que vós honrais sem conhecer, é o que eu fui nas. Eu vou ler de novo para ver se você entende o que o papai já está falando aqui. Tem gente que adora sem saber, mas se você está aqui é porque você sabe quem é o Deus que você adora. Pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido, ora, esse que vós honrais sem conhecer, é o que eu vos anuncio. Tem gente que não conhece, mas Paulo está dizendo: esse eu conheço, esse eu tenho experiência com ele, esse eu conheço o seu nome, sei quem ele é e sei o poder que ele tem e o que ele é capaz de operar em nosso meio. Podeis sentar em nome de Jesus. Amado, de todas as passagens que o Senhor me direciona sempre a ministrar, essa, toda vez que o Senhor me direciona, o Senhor fala comigo de uma forma especial, dizendo: olha, filho, tem muita gente que adora as estátuas, tem muita gente que adora animais, tem muita gente que adora pessoas que não têm poder, pessoas que não podem acrescentar nem fio de cabelo à sua própria cabeça. Mas existem pessoas que tiveram experiência pessoal e particular comigo, e essas sim me adoram. Não me adoram pelo carro que eu possa oferecer, não me adoram pela casa que eu possa oferecer, me adoram por eu ser quem eu sou. O Deus que criou todas as coisas, que tem o poder sobre todas as coisas, não existe outro como Ele. Existem pessoas que o adoram por Ele ser quem Ele é. Ele é Deus. Amados, e a Bíblia, ela começa a narrar essa história. É verdade dizer que o apóstolo Paulo, é ele que vai contar essa passagem, é ele que vai contar essa história. E é verdade dizer que ele está em uma das suas viagens missionárias. É verdade dizer que Paulo aqui está tendo algumas experiência essa que ele jamais tinha vivido. Porque Paulo ainda não tinha apanhado
Paulo ainda não tinha sofrido para servir e para adorar um Deus. Porém, agora em suas viagens, Paulo está se deparando com experiência que ele ainda não tinha vivido, com experiência que ele ainda não tinha passado. Pessoas dizendo para ele: eu quero ver que se você levar açoite, eu quero ver se você vai continuar adorando esse Deus que você está falando. Eu quero ver se você for preso, se você sofrer lá dentro de um presídio, você vai continuar adorando. E eles, para surpresa de todos, Paulo mesmo preso, Paulo mesmo recebendo açoite, ele não deixava de adorar ao Senhor. E as pessoas dizendo: não estou compreendendo, não estou entendendo. Tem alguém dentro do presídio lá embaixo, preso pelos pés, e ele está dizendo: olha, é meia-noite, está adorando, dizendo ao Deus que é verdadeiro, esse eu vou adorá-lo. Oh Espírito Santo, ele está dizendo: eu vou adorar, mas o sangue está descendo, eu não quero saber. Eu vou adorá-lo do mesmo jeito. Silas, eu não sei o que você vai fazer, mas eu não vou perder tempo e nem oportunidade. Eu estou aqui no meio de um culto, então se você quiser, você pode orar e eu adoro, ou você adora e eu oro, mas eu não vou perder a oportunidade de adorar. Eu posso sofrer, eu posso sangrar, eu posso chorar, mas o que eu não posso é deixar de adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. No capítulo anterior, vamos ver Paulo em uma prisão, e as pessoas surpreendidas pegaram ele em praça pública, tiraram as suas vestes, açoitaram ele, dizendo: olha, depois que você passar por toda essa experiência, você não vai mais servir a esse Deus. Depois que você passar por toda essa experiência, você não vai mais adorar a Ele, porque ninguém adora um Deus que não conhece depois que apanha, depois que sofre. Pegaram Paulo, bateram em Paulo, açoitaram Paulo e colocaram Paulo preso dentro de um lugar. E a verdade é dizer que por alguns minutos, por alguns momentos, eu acredito que Paulo só chorava, eu acredito que Paulo só sangrava. Mas o tempo foi passando e aquele silêncio começou a incomodar a Paulo, sabendo que o Deus que ele serve opera assim no silêncio. Mas se alguém abre a boca para adorar, se alguém abre a boca para reverenciá-lo e reconhecer a sua glória, a manifestação desse Deus acontece no meio do ambiente. E mais pessoas vêm sim adorar Ele. Paulo está dentro da prisão, preso pelos pés, sangrando, depois de muitos açoites, depois de sofrer por muitos. Paulo agora, perto da meia-noite, Paulo vai começar um culto, porque esse próprio Deus já tinha dito para ele: aonde tiver 2 ou 3 reunidos na minha presença, ali eu estarei no meio. Eu agora vejo Paulo preparando o culto, eu agora vejo Paulo organizando aquele momento para adoração. E eu vejo Silas fazendo conjectura desse texto, olhando para ele, dizendo: ele mesmo falou, aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estará no meio. Mas Paulo, você está preso, nós estamos presos aqui. Será que ele vai descer num ambiente como esse? Será que ele vai descer num ambiente como esse? Será que ele vai se manifestar num ambiente como esse? Dentro de um presídio, você preso pelos pés, sangrando, chorando. Será que esse Deus vai descer num ambiente como esse? Eu agora vejo pelos olhos da fé, Paulo dizendo: olha, eu não sei se ele deseja descer aqui, mas eu sei que eu sou adorador, e a minha função consiste em adorar Ele. Eu vou adorar Ele. Se Ele desejar descer aqui, vai ser glória para Ele e alegria para mim, porque o Deus que eu sirvo desce também no presídio, Ele desce também no buraco, Ele desce para visitar um homem preso pelos pés, sangrando e chorando. Esse Deus, Ele é diferenciado. Eu vou adorar Silas, eu vou adorá-lo. Paulo começou a orar, Silas começou a cantar. Eu vejo pelos olhos da fé o céu
começando a se movimentar. Eu vejo pelos olhos da fé, Deus olhando lá de cima, dentro de um presídio, dizendo: olha, existem pessoas que me adoram sim, mas só querem me adorar quando as coisas são favoráveis. Existem pessoas que querem me adorar sim, mas só querem me adorar quando as coisas estão indo bem, quando as coisas estão acontecendo ao seu bem favor. Mas quando as coisas não estão cooperando dentro daquilo que ele espera que aconteçam, eles não adoram, eles amuam, eles fazem biquinho, deixam de ir para a casa do Pai para adorar, por qualquer outro motivo. Mas parece que dentro do presídio tem alguém que está sangrando, dentro do presídio tem alguém que está chorando. Mas eu aqui já estou vendo, ele está abrindo a boca, ele está dizendo: o sangue pode correr, mas eu vou te adorar. A lágrima pode descer, mas eu vou te adorar, porque eu não te adoro pelaquilo que pode me acontecer, eu te adoro pelaquilo que tu é. Tu é digno de toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Eu vejo aqueles que estavam presos próximo a Paulo, ouvindo a oração de Paulo, ouvindo Paulo orar, dizendo: olha, tem muita gente que está adorando as estátuas feitas por mãos humanas, que tem boca mas não fala, olho mas não vê, ouvido mas não ouve. Mas eu tenho um Deus que é verdadeiro, que eu sei que Ele pode descer aqui nesse ambiente, Ele pode descer aqui nesse lugar. É escuro sim, é um buraco sim, mas Ele desce, porque aonde tem adorador, Ele desce. Aonde tem adorador, Ele chega. E se tiver adoração para Ele, Ele chega mexendo com a estrutura do lugar. Paulo começa a adorar, e para a surpresa daqueles que estavam próximos a Paulo, os anjos começam a balançar aquelas estruturas. Pastor, o que é que está acontecendo? As grades já estão se movendo. Pastor, o que é que está acontecendo? Aquilo que estava fechado começando a se abrir. Pastor, o que é que está acontecendo? É o Deus que Paulo adora, está descendo do ambiente. E quando ele chega descendo do ambiente, ele chega já abrindo as portas que estavam fechadas. Ele chega assim, quebrando cadeias, correntes que estavam prendendo. Por quê? Porque ninguém pode prender um adorador, ninguém pode calar um adorador que veio na casa dele para adorar ele na beleza da sua santidade. As cadeias começam a se mover, as correntes começam a se partir, as portas estão se abrindo. Eu vejo aqueles que estavam dentro daquela prisão olhando um para o outro, dizendo: olha, eu poderia sair correndo daqui, eu poderia ter a oportunidade de estar fora agora, livre, liberto. Mas depois de ouvir aquele homem orando lá embaixo, depois de ouvir aquele homem adorando a um Deus verdadeiro, eu quero ficar um pouco mais aqui, ouvindo aquela adoração. Deixa eu dizer uma coisa para você: um adorador que chama a atenção de Deus também chama a atenção das pessoas, porque as pessoas não compreendem como é que ele, ensanguentado, chorando, preso, continua assim adorando a esse Deus. Deixa eu sentir um pouco mais desse momento dentro desse lugar. Paulo está adorando, o papai está descendo naquele ambiente, papai está se fazendo presente naquele ambiente. Os presos estão escutando, a Bíblia que está dizendo, os presos estão escutando aquela adoração. E Paulo vai dizer: ninguém faça nada não, porque as portas estão abertas, mas aqui papai está operando. Ninguém vai sair, porque aonde papai está, a permanência é constante. Alguém desembanha a espada, pega a espada. O carcereiro vai dizer: eu vou tirar a vida, porque eu nunca vi uma prisão com as portas abertas e os prisioneiros desejam assim ficarem. Está acontecendo alguma coisa.
O que é que está acontecendo? Paulo está dizendo: ei, montamos um culto aqui dentro desse buraco. O buraco é escuro, é pequeno, ei, eu até estou preso pelos pés, mas a minha boca não vai deixar de reconhecê-lo como o verdadeiro Deus. Eu vou adorá-lo. Alguém olha para ele e vai dizer: se você quiser, você pode ir embora. Paulo vai olhar dizendo: não, porque quem me colocou aqui foi papai. Eu não vou, ei, porque aqueles que me prenderam precisam vir aqui também, para ver que o Deus que eu sirvo é verdadeiro. Quem me prendeu, que venha me soltar, porque papai está aqui nesse lugar. A Bíblia vai dizer que tiveram medo de Paulo, e agora pedem para Paulo se retirar do ambiente, pede para Paulo ir embora. Paulo agora segue para mais uma viagem. Paulo agora vai para Tessalônica. Paulo, chegando em Tessalônica, começa a pregar a palavra. E a Bíblia vai dizer que as pessoas começam a se render aos pés do Senhor. Mas havia outros que não suportavam em ver outros adorando. Eu aprendo aqui uma lição extraordinária. Ei, talvez muitos que vêm para a casa do Senhor não adoram, mas aqueles que vêm adorar, sempre tem outros que vão se incomodar pela adoração de alguém. Ei, ainda que alguém se incomode pelo seu glória, ainda que alguém se incomode pelo seu aleluia, não perca seu tempo, não perca a sua oportunidade. Você está servindo aquele que é digno de toda honra e toda adoração. Ele merece o seu melhor. Ele merece o nosso melhor. Convidaram Paulo a sair de Tessalônica. Paulo agora vai para Bereia. E Paulo em Bereia está tendo a oportunidade de pregar por mais uma vez. E alguém vai examinar, alguém vai ler. E alguém vai dizer: ei, nós aqui temos o hábito de meditar e ler na palavra. Ei, não somos levados por qualquer vento de doutrina, não. Não é qualquer um que vai chegar aqui falando o que bem entende, e outros vão servir e vão seguir. Aqui o negócio é diferente. Se está escrito, vamos seguir. Se está na Bíblia, vamos seguir. Sim, poderia sim você falar um pouco mais desse negócio. Paulo continua pregando em Bereia, mas aqueles que moravam em Tessalônica não estavam suportando ver o nome do Senhor sendo glorificado, e começaram a arrumar motim. Tentaram sim mais uma vez fazer um motim para tirar Paulo de Bereia. Paulo por mais uma vez sai de Bereia, e Paulo agora vai para uma cidade chamada Atenas. Mas a Bíblia vai dizer que Timóteo e Silas vai ficar ali naquele lugar. E quando Paulo chega na cidade de Atenas, Paulo, olhando aquela cidade, percebe que aquela cidade é uma cidade idólatra. Paulo percebe que aquela cidade está entregue à idolatria. Paulo vai dizer: eu preciso de mais força, eu aqui preciso de ajuda, porque tem gente adorando aquela estátua ali. Ei, que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, ouvido, mas não ouve, pernas, mas não anda, tem corpo, mas não é uma pessoa. Silas, Timóteo vem para cá com pressa. A Bíblia vai dizer que Paulo estava em Atenas, aguardando Timóteo e Silas. E aí que começa aquilo que nós chamamos de um Deus que está sendo apresentado por Paulo, porém agora não está sendo apresentado pelo aquilo que dizem, porém agora não está sendo apresentado pela experiência de alguém. Paulo agora vai falar de um Deus que ele mesmo teve algumas experiências pessoal e intransferível. Paulo estava dizendo: ei, antes eu conhecia de ouvir falar, antes eu conhecia pela experiência dos outros, mas eu estou vivendo a minha própria experiência com ele. De fato ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E para a surpresa de muitos, ele está vivo. E é esse Deus que eu quero pregar aqui hoje. Paulo está dizendo isso. Paulo está dentro de uma sinagoga. As pessoas estão ouvindo Paulo pregar. Paulo não perdia tempo. Paulo não perdia a oportunidade.
Enquanto Silas e Timóteo não chegavam, Paulo estava pregando. A Bíblia vai dizer que Paulo, saindo da sinagoga, ia para as praças. E chegando nas praças, Paulo pregava. Sempre que tinha alguém pronto para ouvir a palavra de papai, Paulo não perdia a oportunidade, dizendo: se você quiser ouvir, eu tenho algo de papai para falar para você. Se você quiser ouvir, eu tenho algo que papai colocou no meu coração e eu quero compartilhar com você. Mas algumas pessoas não suportavam isso. Pastor, por quê? Porque a cidade de Atenas era uma cidade entregue à idolatria. Havia mais de 30 mil deuses naquela cidade. Muitos que residiam ali adoravam a outros deuses. E Paulo agora está caminhando em Atenas. E Paulo está vendo altares. Paulo está vendo pessoas que adoram animais. Paulo está vendo pessoas que adoram a colheita. Paulo está vendo pessoas que adoram os deuses das águas, do sol, da lua. Paulo está olhando e está vendo que a cidade está entregue à idolatria. Mas Paulo está dizendo: ei, eu também não vou perder a minha oportunidade. Se tiver um cantinho para eu pregar, eu vou pregar sobre esse Deus verdadeiro, que eles ainda não conhecem, que ele ainda não sabe quem são e de onde ele veio. Mas eu quero dizer desse Deus que eu quero hoje anunciar. Esse é o verdadeiro. Paulo agora está sendo convidado para um tribunal em área pública. Paulo está sendo chamado ao Areópago. As autoridades da cidade estão dizendo para ele: ei, nós não precisamos mais de deuses aqui. Já temos muitos deuses aqui na cidade. Todo mundo aqui já adora deuses. Tem gente que adora o Deus do feijão aqui. Tem gente que adora o Deus do arroz. Tem gente que adora o gado aqui. Tem gente que adora aos deuses dos mares. Aqui tem todo tipo de gente. Mas Paulo está dizendo: olha, sim, eu vejo que vocês são muitos religiosos. Eu sei que vocês adoram a muita gente, a muitas coisas aqui. Mas vocês ainda não tiveram a oportunidade e a experiência de adorar o Deus que eu estou anunciando para vocês aqui hoje. Vocês ainda não sabem, mas o Deus que eu vou anunciar para vocês, Ele é o único e Ele é verdadeiro e digno de toda adoração. Paulo começa a anunciar no meio da praça. Paulo está sendo julgado porque ele está pregando Jesus e a ressurreição. Ele está dizendo: olha, talvez vocês ainda não ouviram falar, talvez vocês ainda não tiveram experiência, mas esse foi enviado pelo Pai. Ele morreu sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele está vivo para a glória de Deus. E eles estavam dizendo, olhando para Paulo, dizendo: você poderia falar um pouco mais sobre isso, porque sobre isso nós vamos te ouvir um pouco mais. Paulo começa a pregar a palavra do Senhor para eles. E Paulo começa a narrar a história. Paulo começa dizendo: ei, eu sei que vocês são muitos religiosos, eu sei que vocês adoram muitos deuses. E eu estava aqui passando, e eu observando, passando pelos altares que vocês ergueram, que vocês levantaram. Eu observei que no meio deles havia um que estava escrito: agnóstico Deus. Aquele que eu passei, que estava escrito ao Deus desconhecido, que vocês ainda não conhecem, porque vocês não tiveram ainda experiência com Ele. É aquele Deus ali que é o meu. Ei, vocês não conhecem, para vocês Ele é desconhecido, mas deixa eu dizer, eu conheço Ele, Ele me visitou. É esse que eu vos anuncio hoje. Talvez vocês não conhecem, mas a cidade de Atenas já foi abençoada por Ele. Paulo agora vai usar a história.
Todos nós sabemos que todo acontecimento histórico se marca na cidade. Paulo está dizendo: ei, deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Se vocês forem buscar os escritos de vocês, vocês vão saber de onde foi que nasceu esse Deus desconhecido. Vocês vão conhecer a história desse Deus aí, que tem um altar no meio da cidade de vocês. Por volta do ano 430, houve uma peste, uma praga na cidade de vocês. Cidade essa conhecida como Atenas. Ela está sendo devastada. Uma praga está tomando conta. Está matando muita gente na cidade. Já procuraram todos os deuses, e nenhum dos deuses puderam resolver o problema da praga na cidade de Atenas. Ouviram falar de um profeta, poeta também, que adorava ao Deus único, conhecido como monoteísta. Esse era o único que servia apenas a um Deus, e ele residia na ilha chamada de Creta, uma ilha pequena, mas que foi crescendo, foi desenvolvendo, e ele foi mandado chamar. Se vocês observarem no escrito da cidade de vocês, vocês vão perceber que esse profeta foi chamado. E chegando esse profeta na cidade de Atenas, logo se perguntou ao profeta: você sabe por que a cidade está sendo devastada com uma tamanha praga como essa? O profeta olhou dizendo: sim, é porque tentaram roubar o lugar daquele que é único e verdadeiro Deus. Estão adorando a estátuas, estão adorando a coisas, estão adorando a outras situações, e deixaram de adorar o Deus verdadeiro. É Ele que está irado com vocês, e se vocês não adorarem, vocês vão morrer. Perguntaram ao profeta: então o que é que devemos fazer? O profeta olhando para ele dizendo: está faltando vocês levantar um altar. Quer ver ele alegre? Quer ver esse Deus feliz? Levanta um altar para ele. Seleciona um lugar, separa um cantinho para adoração a ele. Lugar esse que ninguém pode mexer, lugar esse que ninguém pode tocar. Tem que ser um lugar santo, tem que ser um lugar separado. Se vocês levantarem um altar para ele, a praga vai cessar, vocês serão curados. Perguntaram a ele: como pode suceder isso? Como nós vamos saber o lugar certo para levantar um altar para ele? O profeta dizendo: ei, a história vai dizer: peguem ovelhas e deixem elas com fome, levem elas para a colina. Depois de alguns dias, vocês soltem as ovelhas, e aonde as ovelhas pararem, deitarem e não comerem, é ali o lugar certo para levantar altares a esse Deus verdadeiro. Assim o fizeram, segundo a história. Pegaram ovelhas, deixaram com fome, levaram para uma colina, um campo verde, em um lugar alto, e soltaram as ovelhas. E aquelas ovelhas, subindo a colina, parava, deitava e não comia. E as pessoas, os sacerdotes da cidade de Atenas, iam marcando os lugares. E naqueles lugares marcados, começava a se levantar altares. Altares esses para o verdadeiro Deus. Altares esses para o Deus verdadeiro. Eles iam levantando os altares e a praga ia cessando. Eles iam levantando altares e a situação ia acabando. Eles iam levantando altares e o milagre ia chegando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que está faltando para muita gente em dias de hoje? Separar um lugar para adoração ao Deus verdadeiro. Separar um cantinho, um lugar que ninguém chega, que ninguém mexe, para o Deus que merece o melhor da tua adoração. Eles iam levantando os altares e as pessoas iam sendo curadas. A praga ia se cessando. Terminaram, construíram os altares. Agora chamaram o profeta. Profeta esse que o próprio Paulo vai citá-lo. No livro de Tito, capítulo 1, versículo 12 e versículo 13.
O próprio Paulo vai citar a obra desse profeta de Creta. Vai dizer: ei, ele pregou para vocês, dizendo que nós existimos em Deus, que nos movemos nele. E se nós existimos é porque ele é primeiro, porque ele existiu antes das coisas que vieram a existir. Ele já existia. É esse o verdadeiro que nós servimos. Levantar os altares, perguntar ao profeta: e agora, dize-nos o nome desse Deus, Deus verdadeiro, que curou a cidade de Atenas, que fez a praga cessar na cidade de Atenas. A cidade de Atenas está vivendo um momento de cura. A cidade de Atenas está vivendo o melhor momento depois da praga. Está reconhecendo que existe um Deus verdadeiro, que tem o poder para curar sim, que tem o poder para sarar sim, que tem o poder para restaurar sim, que tem o poder para transformar sim, que Ele é todo poderoso. Chamaram o profeta e perguntaram: dize-nos o nome desse Deus que você serve, para que possamos colocar no altar. O profeta olhando para ele, dizendo: olha, eu não sei qual é o seu nome, mas eu sei quem ele é, porque eu tenho experiência com ele. Eu sei que ele tem todo o poder, e eu sei que todo o poder está nas suas mãos. Eu sei que ele é Deus dos céus, eu sei que ele também é Deus da terra. Eu sei que ele é o Deus da colheita, ele também é o Deus dos mares. Eu quero dizer que ele também é o Deus do fogo, ele é o Deus do vento. Eu quero dizer que ele é o verdadeiro, porque ele é o único Deus. Coloquem aí nesse altar agnóstico Deus, porque lá na frente, quando alguém estiver pregando, falando sobre esse acontecimento, vai saber que o Deus que vocês não conheciam foi o Deus que curou vocês, foi o Deus que sarou vocês, foi o Deus que não se misturava com os outros, não era igual aos outros, porque ele não é igual aos outros. Os outros têm boca, mas não fala, os outros têm olhos, mas não vê, os outros têm pernas, mas não se movimenta. Ele é verdadeiro e ele está presente em nós. Coloque agnóstico Deus. Aí Paulo agora está convidando, vocês estão lendo aí, vocês estão vendo no escrito histórico da cidade, que esse Deus desconhecido foi aquele que curou vocês, foi aquele que sarou vocês, foi aquele que visitou vocês quando vocês estavam doentes, foi aquele que visitou vocês quando vocês estavam feridos, foi aquele que visitou vocês quando vocês estavam na beira da morte. Eu quero dizer para vocês que é esse Deus que eu sirvo, é o Deus que visita na beira da morte, dizendo: ei, eu tenho poder sobre a vida e eu tenho poder sobre a morte. É o Deus que visita você no meio da tempestade, no meio do vendaval, e ele olha para mim e para você, dizendo: ei, de você eu cuido, de você eu protejo, você é meu. Paulo está dizendo: ó, mas deixa eu dizer um pouquinho sobre ele. Deixa eu dizer o que o profeta disse dele. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem. Não adianta vocês levantarem os altares nas colinas de vocês, se dentro do coração de vocês não tiver um lugar reservado para ele. Ele não é igual aos outros. Se vocês não separarem um lugar dentro de vocês, porque ele não habita em templos feitos por mãos de homem, ele quer habitar dentro de vocês. Ele habita dentro de mim. Nele eu existo, nele eu existo, nele nós existimos. Paulo continua dizendo: não habita em templos feitos por mãos de homem,
nem tampouco é servido por mãos de homem, como que necessitando de alguma coisa, porque Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De uma só fez todas as nações dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhe os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus fez isto para que o buscássemos e talvez tateando pudéssemos achar, ainda que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguma coisa dos vossos poetas disseram, somos também sua geração. Ele fez tudo isso para eu e você adorá-lo. Paulo está no meio do Areópago, Paulo está sendo julgado. Paulo está num tribunal na beira da rua. Paulo está no tribunal e ele, a ponto de ser jogado, preso por mais uma vez, Paulo está dizendo, ei, mesmo que eu seja preso por mais uma vez, eu não vou deixar de falar desse Deus. Mesmo que eu seja preso, mesmo que eu seja chicoteado, açoitado, eu vou continuar pregando, falando sobre esse Deus, porque nele eu existo, nele eu me movimento, ele me faz existir. E se nós estamos aqui, é para adorar a ele. Paulo está dizendo, ei, você não veio aqui por vir, você veio aqui para adorar a Ele. Você aqui não está de passagem, você está aqui para adorar a Ele. A Bíblia vai dizer que depois que Paulo termina de anunciar o Deus desconhecido, muitos daquele lugar passaram a acreditar, passaram a acreditar naquilo que Paulo estava pregando e começaram a ter experiência com o Deus que Paulo estava pregando. Quantos de nós precisamos ainda ter experiência com esse Deus? Deus esse que para muitos pode ser um Deus desconhecido, que para muitos que ainda não tiveram experiência com Ele, pode ser um Deus inimaginável, mas para aqueles que já tiveram experiência, é o Deus que tem o poder sobre o céu, é o Deus que tem o poder sobre a terra, é o Deus que manda na tempestade, sim, é o Deus que manda no vale, sim, é o Deus que manda no deserto, sim, é o Deus que manda na minha casa, na sua casa, e na minha e na tua família. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele é o verdadeiro Deus. Porque Ele só tem todo o poder. E todo o poder está nas suas mãos. Paulo termina o seu julgamento dizendo, se vocês não quiserem adorá-lo, é problema de vocês. Mas eu não vou perder a minha oportunidade de adorar Ele aqui hoje. No meio da praça, no meio desse julgamento a céu aberto, eu vou adorar Ele. Eu vou dizer o quanto Ele é digno da minha adoração. A Bíblia narra essa passagem e finaliza dizendo que muitos daquela cidade de Atenas, depois que Paulo, que anunciou a Cristo, muitos se converteram, muitos serviram ao Senhor até os dias de hoje. Por isso eu quero dizer para você, enquanto você está servindo a Ele, enquanto você está adorando a Ele, alguém está sendo evangelizado. Alguém está ouvindo acerca de Cristo através da vossa vida. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer glória a Deus? Diga assim comigo, esse Deus desconhecido. Diga mais forte, esse Deus desconhecido é desconhecido para muitos, mas nós conhecemos. Já tivemos as nossas experiências com Ele.
quando estávamos lá no lamaçal do pecado, quando estávamos jogados, Ele nos viu. Ele olhou para mim, olhou para você, dizendo: eu quero você. Mas aí alguém dizendo, todo quebrado, todo jogado, Ele dizendo: mas eu quero você. Porque na mão dos homens você pode ser um lixo, mas na minha mão pode ser um vaso escolhido, eleito para a glória do meu santo nome. E é esse Deus que nós adoramos. E estamos aqui por esse motivo, para adorar Ele. E que nós não venhamos adorar Ele pelo aquilo que Ele pode nos oferecer, mas sim pelo aquilo que Ele é. Porque o nosso Deus, pastor, mas se Ele não me der nada, só pelo que Ele já fez, Ele merece ser adorado. Tem pessoas sim, que adoram o Senhor apenas quando o Senhor lhe concede algumas coisas. Mas aqui Paulo está dizendo: ei, mesmo pobre, eu tenho motivo de adorar. Mesmo sem ter nada, eu tenho motivo para adorar. Tendo muito ou tendo pouco, eu tenho motivo para adorar. Porque Ele é o meu Deus. Foi Ele quem me resgatou, foi Ele quem me transformou, foi Ele quem me curou e me pôs de pé. Por isso eu não deixo de anunciar o seu santo nome. Quem pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Se você foi alcançado nessa noite, se você está afastado, se você ainda não serve ao Senhor, se você está ouvindo esse aparelho